Fala galera, beleza? Professor Wellington na área, professor da disciplina de Química. Hoje eu vou falar para vocês sobre a aula de distribuição eletrônica. Eu vou mostrar para vocês a distribuição eletrônica realizada utilizando o diagrama de Linus-Pauling e também utilizando somente a tabela periódica. Agora eu vou sair de cena e ficarão só os slides. Boa aula para vocês! Beleza, galera? Como eu tinha falado, a aula de hoje é sobre distribuição eletrônica. Então, antes de começar a aula, é importante ter alguns conhecimentos prévios sobre evolução dos modelos atômicos até chegar principalmente no modelo de Bohr, estudo do átomo, saber aonde estão prótons, nêutrons e os elétrons, e saber o número atômico e número de massa de cada um dos elementos. Então vamos lá. O que significa distribuição eletrônica? Significa distribuir os elétrons de um determinado elemento ao redor do núcleo. E qual a importância de se estudar distribuição eletrônica? Primeiro, para saber a posição do átomo na tabela periódica, pois por meio desse conhecimento é possível conhecer propriedades deste átomo, como por exemplo, raio e diâmetro, energia de ionização, que é aquela energia necessária para remover um elétron do átomo, afinidade eletrônica e densidade do átomo. Mas, principalmente, por meio da distribuição eletrônica, é possível saber o número de elétrons na camada de valência de um determinado átomo. E por que a camada de valência é importante? Pois a camada de valência, os elétrons da camada de valência são aqueles que participam das ligações. Ou seja, por meio da distribuição eletrônica e dos elétrons da camada de valência, é possível saber a ligação eletrônica e qual tipo de ligação eletrônica o elemento realiza. Então vamos lá. Antes de começar a falar da distribuição eletrônica, é importante conhecer a tabela periódica. A tabela periódica ela é composta de linhas, que são os períodos ou camadas, que nesse caso da tabela vai de 1 até 7, e de 1 até 18, que são as colunas, são as famílias ou grupos. Antes de continuar, eu retirei essa tabela periódica deste site. É um site português e essa tabela periódica ela é muito interessante porque clicando em um determinado elemento é possível conhecer, além da distribuição eletrônica, algumas propriedades desses determinados elementos. Ou seja, eu indico para vocês aí se divertirem um pouquinho com esse site e com essa tabela periódica. Então vamos lá. Então a distribuição eletrônica para se saber, se baseia-se em dois fundamentos. Primeiro, o princípio de Aufbau. Aufbau diz que a construção do átomo é realizada por meio da adição progressiva de elétrons ao redor do núcleo. E os elétrons são adicionados de forma que o átomo apresente a menor energia, ou seja, que o átomo fique mais estável. Além do princípio de Aufbau, o diagrama de Linus-Pauling. Esse diagrama de Linus-Pauling informa a maneira que os elétrons são adicionados ao redor do átomo. E o que é importante? Que os elétrons são adicionados por meio de níveis de energia. E quais são esses níveis de energias? Camadas e subcamadas. Então aqui está o diagrama de Linus-Pauling. Então, algumas informações importantes. Primeiro, com os elementos da tabela periódica, que são os elementos que têm desde 1 até 118 elétrons, eles são colocados desde 1 até 7 camadas, de acordo com um átomo de Bohr. Ou seja, aqui está o núcleo e os elétrons são colocados em camadas, que podem ir até de 1 até 7 para o elemento que tem maior número de elétrons, que tem 118 elétrons. Ou seja, até 7 camadas. Então, por isso que ele vai de 1 aqui até 7.
Dentro de cada camada existem as subcamadas ou subníveis, também chamado de orbitais. Então tem os orbitais S, P, D e F. Fazendo uma simplificação, fazendo um resumo, a gente pode chamar cada um desses orbitais de uma caixinha. Ou seja, o orbital S é uma caixinha. E em cada uma das caixinhas cabem 2 elétrons. Por isso que aqui no sobrescrito, esse número aqui é o número 2. Porque há uma caixinha e dentro de cada uma dessa caixinha cabe 2 elétrons. Além do orbital S, tem os orbitais S, o segundo é o orbital P. O orbital P são 3 orbitais. 1, 2, 3 caixinhas. Então, cada caixinha cabe em 2 elétrons, então por isso que seria 2P, no caso, 6 aqui, ó, esse P6. Depois vem o orbital D, que são 5 caixinhas, e cabem até no máximo 10 elétrons, por isso D10. E o orbital F, que são 7 caixinhas, e cabem até 14 elétrons, por isso F14. O que é importante destacar? Que a distribuição eletrônica, de acordo com o diagrama de Linus-Pauling, ele não é realizado de uma maneira horizontal ou de uma vertical, e sim por meio dessas setas, onde aqui começa uma seta e aqui termina. Então começa um S2, depois vai até o 2S2, acabou o 2S2, vem no 2P6, depois 3S2, e assim consecutivamente, ok? Então, mostrando aqui, ó, então qual seria a sequência de preenchimento? Primeiro, 1S2, acabou um S, vem para onde? 2S2, começa aqui a seta onde eu estou apontando e vai até aqui. Então, 1S1 acabou, depois vem para onde? No começo da seta, 2S2. Aqui acabou de novo, olha a ponta da seta. Vai para onde? No 2P6. Depois do 2P6 vem para onde? 3S2. Acabou o 3S2 na ponta da seta, volta lá no começo da outra seta, 3P6. Depois do 3P6, 4S2. Acabou o 4S2, volta de novo, volta para onde? 3D10. E depois, 4P6. E vai fazendo desta forma, começando na seta, indo até a ponta da seta, acabou aqui, começando novamente de acordo com o apontador aqui, voltando até o 7S2, até no final chegar na onde? No 7P6. Resumindo, por exemplo, se um determinado elemento tem a distribuição eletrônica 3D7, o que significa 3D7? 3, a camada ou período desse elétron, desse último elétron. O D, o orbital ou subcamada, então está na camada 3, no orbital D, e dentro desse orbital D cabem quantos elétrons? 10, nesse caso aqui tem 7. Então, aqui eu vou fazer uma distribuição eletrônica, alguns exemplos, utilizando o diagrama de Linus-Pauling. Então, começando aqui, ó, o elemento hidrogênio, ele tem número de massa 1 e número atômico igual a 1, ou seja, ele tem um próton. Todos os elementos da tabela periódica estão na forma neutra, ou seja, o número de próton é igual ao número de elétrons. Ou seja, se o hidrogênio tem um próton, quer dizer que ele tem apenas um elétron. Então, qual é a configuração eletrônica dele? Começamos aqui de cima, ó, começo da seta, 1S. Como ele só tem um elétron, 1S1. Ou seja, esse elétron aqui, ó, esse 1 que está aqui em cima. Então, a configuração eletrônica do hidrogênio é 1S1. Este 1 quer dizer a camada, S, o orbital ou subcamada, 1 seria o número de elétrons. O próximo elemento aqui, que eu vou dar o exemplo, é o oxigênio. Número atômico igual a 8, ou seja, ele tem 8 prótons. Como os elementos estão na forma neutra na tabela periódica,
ele tem 8 elétrons. Como que se realiza a tabela, a configuração eletrônica? Então começamos aqui, ó, 1s2. Então já foram 2 elétrons. Acabou aqui na ponta da seta, volta para onde? Para cá. 2s2. E depois até chegar aqui, ó, só faltam mais 4, porque com 2 são 4, ele tem 8. Faltam mais apenas 4, ou seja, 2p4. Ou seja, o último aqui, ó, da configuração eletrônica seria o quê? 2p4. Camada 2, orbital p, 4 elétrons do orbital p. Então, esses 2 elétrons é só somar. 2 aqui de cima com mais 2 são 4, 4 com mais 4 são 8. Próximo elemento, argônio, número atômico, 18. 18 prótons e 18 elétrons. Então, como que se realiza a distribuição eletrônica? Utilizando o diagrama de Linus-Pauling. 1s2. Acabou aqui, ó, volta para onde? 2s2. Acabou aqui, ó, começa aqui de novo, no começo da seta. 2p6, depois 3s2, até chegar aonde? No 3p6. Se contar aqui, ó, 6 com 2, 8, com 6, 14, com mais 2, 16, com mais 2, 18 elétrons. Agora vamos por mais um exemplo. O ouro, 79 elétrons. Então, como que se realiza a distribuição eletrônica? Tem que ir contando todos esses números que estão aqui em cima até chegar na onde? No 79. Então, vamos lá. Já está feito aqui, mas a gente vai fazer... O importante agora não é contar, mas sim saber a sequência. Então, vamos lá, ó. 1s2, depois 2s2, 2p6, depois 3s2, depois começa aqui 3p6, em seguida 4s2, terminou aqui 3d10, em seguida 4p6, depois 5s2, terminou 5s2, 4d10, 5p6, depois 6s2, ó, 6s2 está aqui. Acabou o 6s2, vai para onde? 4f14 e depois dá quanto? 5d9. Ou seja, se somar todos os números que estão aqui em cima, que são os números sobrescritos, tem que, neste caso agora sim, contar e tem que dar 79 elétrons. Uma maneira de fazer essa distribuição eletrônica de forma simplificada é pegar o elemento até da penúltima coluna, que seria aqui, ó, o xenônio. Se realizarmos a distribuição eletrônica do elemento xenônio, o último será 5p6. Ou seja, o xenônio, a último orbital aqui, ó, como do ouro é 5d9, é 5p6. Então substitui tudo antes do 5p6 por xenônio, e daí pega o próximo seguinte, 6s2, 4f14, 5d9. Ou seja, da forma simplificada, como que seria a distribuição eletrônica? Xenônio, que seria o 5p6, 6s2, 4f14, 5d9. Agora eu vou mostrar para vocês a distribuição eletrônica sem utilizar o diagrama de Linus-Pauling. Então, o que é importante saber para realizar a distribuição eletrônica sem utilizar o diagrama de Linus-Pauling? Primeiro, é saber que na tabela periódica os elementos são organizados de acordo com o aumento do número atômico, ou seja, hidrogênio tem número atômico 1, depois vem o hélio 2, acabou aqui o hélio, vai para onde? Na próxima linha. Lítio 3, berílio 4 e assim sucessivamente, ou seja, o aumento do número atômico é de acordo com as linhas. Aqui é importante destacar que é o seguinte, o césio é 55, o bário 56. O próximo elemento aqui, ó, 56, existe uma lacuna. O 57 ele está aqui nesse vazio, mas ele está aqui embaixo. Então aqui, ó, é o 57 nessa lacuna, aqui não é o 58, o AF é o 72. Então, entre o lantânio que deve estar aqui e o áfio, existe uma lacuna. E esses elementos estão aonde? É do sério para frente. Ó. São esses elementos aqui do bloco F.
Assim como esses elementos após o lantânio são conhecidos como os lantanídeos. Mesma coisa aqui embaixo, o rádio é o 88, o próximo é o actínio. O actínio deve estar aqui, nesta lacuna. Aqui, se ele é 89, o próximo não é 90 aqui do lado, aqui é o 104. Aonde estão esses elementos? Aqui, ó, do tório e em diante. Como essa série começa no actínio, esses elementos são conhecidos como os actinídeos. O que é importante saber? Que esses elementos que estão em verde são os elementos do bloco S. Os elementos que estão na forma bege aqui, ó, são os elementos do bloco P. Lembra que P era P6? Por isso, olha aqui, ó, P1, P2, P3, P4, P5, P6. Ou seja, o hélio está aqui, mas eu não vou discutir isso nessa aula, ele poderia estar aqui do lado do hidrogênio também. O D, como eu tinha comentado anteriormente, são 10, ou seja, são 10 elementos aqui, ó, que estão na forma rosa, e o bloco F aqui tem 15 elementos, se for contar. Por quê? Porque o local do lantânio e do actínio é justamente nessas lacunas que estão aqui. Porque o F tem que ser apenas 14 e não 15, se vocês contarem aqui depois que pausarem o vídeo. Mas vamos lá. Aquela mesma tabela periódica eu simplifiquei aqui. Ou seja, as camadas que são de 1 até 7, tudo bem? Em verde o bloco S, e até aqui eu coloquei o elemento hélio aqui como verdinho, porque ele também faz parte na configuração eletrônica do bloco S. Então aqui em bege o bloco P, em rosa o bloco D e aqui em azul o bloco F. Então vamos lá. O que é importante saber? Que aqui, ó, sempre a distribuição eletrônica, assim como o ordenamento do número atômico, começa na esquerda e termina lá no final da direita da tabela periódica. Ou seja, esse elemento tem configuração 1s1 e, como eu falei para vocês, aqui o hélio seria 1s2. Acabou a tabela periódica, ele volta para onde? Para aqui, para a camada 2. Então, ó, 2s1, 2s2. Por isso que no S são 2. Acabou o 2s, vem para onde agora? Para o 2p. Então, ele sai do 2s na camada 2, aqui em vermelho, vai para onde? 2p. 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5, 2p6. Olha, à direita não tem mais elemento. Ou seja, acabou a camada 2. Vai para onde? Para a camada 3. Então, ó, 3s1, 3s2. Ainda não começam os elementos do bloco D. 3p. 3p1, 3p2, 3p3, 3p4, 3p5, 3p6. Acabou. A camada 3 vai para onde? A 4s. Então, 4s1, 4s2. Aqui é importante destacar que, apesar de estar na camada 4, os orbitais D começam como 3D, ou seja, nós chamamos de orbitais internos. Então, ó, 4s2, 3d1, 3d2, 3d3, d4, d5, d6, d7, d8, d9, d10. Ou seja, acabou o rosa o D10, começa quem? O P. P1 até chegar em P6. Acabou a camada 4, vem para onde? Na camada 5. 5S2, 4D10, 5P6. O que é importante destacar? Assim como eu tinha dito anteriormente, aqui primeiro 6S2, 6S1, 6S2, aqui está o lantânio, ele está no bloco D. Só que aqui se inicia quem? O 4F. Lembre-se que apesar de estar na camada 6, 6S, aqui a camada é o orbital 5D, aqui entra o 4F. Os orbitais do bloco D e F chamamos de orbitais de transição interna. A gente conversa mais sobre isso nas disciplinas dos cursos superiores. Então aqui, ó, 6S2, aqui entra o quem? O 4F. 4F agora sim, ó, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F13, F14. Acabou o 4F14, aí sim, volta aqui, ó, 5D10, 6P6. Acabou a camada 6, vai para onde? Camada 7. 7S2, aí ó, entra aqui novamente essa seta. 5F14, depois em seguida quem? 6D10,
7p6 e acabaram os elementos, tá? Ou seja, eu vou repetir aqui, ó, sem utilizar, de uma forma bem devagar para ficar bem claro, sem utilizar o diagrama de Linus-Pauling, toda essa sequência aqui, ó, só utilizando a tabela periódica. Ou seja, eu vou fazer bem devagar, eu não vou acompanhar aqui em azul. Mas se vocês tentarem ver o que eu estou falando e acompanhar aqui embaixo, se vocês conseguirem, acho que vocês conseguem sim, é fácil. Vocês vão ver que a mesma distribuição que está em azul é que eu vou falar, ou seja, um S1, um S2. Depois vem para onde? 2S2. Em seguida, 2P6. Acabou a camada 2, vem para onde? 3S2. 3P6. Acabou a camada 3? 4S2. 3D10. Em seguida, quem? 4P6. Acabou a camada 4? 5S2. 4D10. 5P6. Em seguida, 6S2. 6S2 está aqui. Não entra o 5D, e sim quem? Os orbitais 4F. Ou seja, 6S2, 4F14. 4F14. Acabou a camada 4F14, aí sim, 5D10. 5D10. Em seguida, na camada 6, 6P6. A última camada, camada 7, 7S2. 7S2. Em seguida, não é 6D, e sim quem? 5F14. Depois, 6D10, 7P6. Tá? É treino, é só realizar da forma que eu fiz e treinar que você pode conseguir fazer a distribuição eletrônica sem utilizar o diagrama de Linus-Pauling. Qual é a vantagem? Não é preciso ficar desenhando e nem decorando esse diagrama e muito menos ficar contando os elétrons. Olha um exemplo aqui. O mesmo ouro. O ouro está aqui. Ou seja, número atômico 79. Ou seja, 79 elétrons. Não é necessário ficar contando como da outra vez. É só acompanhar o que eu vou falar aqui para vocês. Ó. Um S1, um S2. Acabou um. Vem para quem? 2S2. Depois, 2P6. Acompanhe o que eu estou falando com o apontador. Depois do 2P6 vem quem? 3S2. Depois, 3P6. Acabou a camada 3, vem para onde? 4S2. Em seguida, 3D10. Depois, 4P6. Em seguida, acabou a camada 4, camada 5, 5S2. Depois, 4D10. Em seguida, 5P6. Acabou a camada 5, vai para onde? Camada 6, a última, camada de valência. 6S2. Depois, não é 5D, e sim, desculpa, aqui é 4F, está errado. 4F14. 4F14. E para o final aqui, ó, lembrando, aqui é 4F, não 4D, e aqui é 5F. Para o final, até chegar no ouro, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, 5D9. Então não é preciso ficar contando esses números, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula e até uma próxima.